Olha aí, pessoal, um grande motivo para nós brasileiros comemorarmos mais um recorde alcançado. Só que não, né? A arrecadação federal disparou quase 10%, meu amigo, em 2024 e bateu recorde de novo. Se tem algo que o governo Lula consegue sempre se superar, bater recordes constantes, é obviamente a arrecadação, que no âmbito federal apenas chegou a 2,71 trilhão de reais, né? O maior valor real, mesmo com correção pela inflação, desde a série histórica, obviamente, que começou lá em 95, a série histórica do real. Um valor absurdamente alto que ainda assim não será suficiente para compensar os gastos, ou seja, o governo vai ter déficit ainda assim, mesmo assaltando cada vez mais a população brasileira, né? Ah, mas o governo vai dizer, e a esquerda também, que na verdade esse aumento de arrecadação se deve ao crescimento da economia, não é a carga tributária mais elevada. O PIB cresceu pra caramba. Primeiro que o PIB, mesmo com aqueles dados amigáveis do IBGE, não cresceu 9%, quase 10%, cresceu 3,5%, ainda que com dados maceteados. E segundo, que grande parte desse crescimento vem de gastos estatais, que não pagam impostos. Então, quem está pagando isso aqui é o restante da sociedade produtiva, aquele 1,5%, 2% de crescimento efetivo da economia brasileira em 2024. E quem nos mostra isso aqui não é uma especulação minha, quem nos dá essa certeza é o próprio Barreirinhas, que é o secretário da Receita Federal, que falou o seguinte, que as ações do fisco renderam 100 bilhões de reais ao governo federal em 2024. Fiscalização da Receita, tirando mais dinheiro das pessoas, rendeu 100 bilhões de reais para o governo, né? É brincadeira isso? Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Isso aqui, lembrando, é arrecadação federal, ainda tem estadual e municipal, taxas de órgãos aí, enfim, de autarquias, né? Somando tudo, é aquele valor gigantesco, também recorde, que a gente viu no impostômetro do final do ano passado. Vou ver se eu deixo recomendado no final deste vídeo aqui, o vídeo em que eu trato do compilado de todos os tributos de 2024 para a gente conferir. Mas agora temos os dados separados, consolidados aqui pelo pessoal do Tesouro Nacional, suponho, né? Ministério da Fazenda, enfim, da arrecadação federal. E, meu amigo, cresceu 9,62% em relação a 2023, né? É um recorde, ainda que se considerando o reajuste pela inflação, né? Então, esse aqui é o maior ganho tributário da história do Brasil, obviamente, né? A maior alta anual desde 2021, mas 2021, lembre-se, foi o ano de recuperação da pandemia, ou seja, né? A economia caiu muito no ano anterior, depois se recuperou, é um percentual que nem dá para levar em consideração, portanto. Ou seja, estamos aí diante, talvez, do maior aumento da história, percentualmente falando, fora a grana toda que isso aqui representa de forma geral, né? Então, veja aqui a evolução da arrecadação do governo ao longo dos anos, né? E valores corrigidos pela inflação, certo? Então, já é uma análise aqui bem realista, bem honesta desse tema todo aqui. Veja aqui, atualizados os valores, né? Na época da Dilma Rousseff, que 2011 e tal, a arrecadação chegou a circular aqui na área dos 2 trilhões de reais. Ficou nesse período até a crise econômica, obviamente, quando ela despencou em função de a atividade econômica ter caído também. Talvez até nominalmente o valor continuasse subindo, mas como houve inflação, depreciação da moeda, na prática o valor ficou menor, né? Então veja que houve um aumento aqui nessa época que nunca foi recuperado, senão durante o governo Bolsonaro, no período pós-pandemia. E se você olhar aqui direitinho, né, 2019 já tinha uma recuperação econômica sendo ensaiada aqui. Se você desconsiderar o período da pandemia, é mais ou menos aqui uma recuperação de fato, um período constante de aumento
da arrecadação pública, né? O governo cobrando mais impostos. Aí que tá. Bolsonaro cortou impostos, o que pode nos indicar duas coisas. Primeiro, um efeito da curva de Laffer. O Brasil já está na descendente da curva de Laffer, portanto, cortar impostos, na verdade, aumenta a arrecadação. É um fenômeno muito interessante, mas real. E pode significar também um grande crescimento real econômico, não esse maquiado pelos dados oficiais do PIB, etc., que empurram um monte de gasto estatal. Crescimento econômico de verdade, de quem paga imposto no Brasil. Isso pode explicar também esse crescimento aqui. A atividade econômica cresceu, mesmo com o governo cortando impostos, a arrecadação, portanto, subiu. O mesmo não se pode dizer do governo Lula, obviamente, né? Isso é evidente. E o ano de 2024 é especialmente marcante nesse sentido por causa dessa elevação aqui, que, meu amigo, caramba, o negócio é exorbitante. É impressionante a quantidade de dinheiro que o governo arrancou do povo brasileiro em 2024, né? Então aqui tem os principais itens, né? Um valor aqui tem 2,58 trilhões que são valores recorrentes, então grana que vai continuar entrando para o governo, e tem aqui 22 bilhões que são excepcionalidades, entre aspas, né? Então tem tributação de fundos exclusivos, né? Atualização de bens e direitos no exterior, uma arrecadação atípica, não sei porquê, né? De imposto de renda e CSLL na casa de 4 bilhões de reais, e teve uma perda de arrecadação aqui, compensando o valor um pouco para baixo e etc, né? Enfim, só em dezembro a arrecadação foi de 261 bilhões de reais, que é o maior valor para dezembro em toda a série histórica também. De novo esse negócio de recorde de arrecadação, é impressionante. É recorde anual, é recorde mensal, deve ter recorde semanal, diário também, se bobear, porque o governo para tirar dinheiro do povo brasileiro. É impressionante, foi aqui 261 bilhões de reais. Ainda assim o governo não consegue cobrir todos os gastos. É impressionante. Do que o governo Lula precisa mais? É mais imposto que ele tem que roubar do povo? Está crescendo pouco, 9% ao ano? É uma coisa impressionante, de fato, né? E aqui o déficit primário para fins de resultado fiscal, 0,1% do PIB. Ninguém acredita nisso, na verdade. O valor deve estar mais próximo de 0,5, 0,6. Se considerarmos tudo que o STF tirou dessa história aí, só do resultado primário, meu amigo. Então, estamos falando aí de 50 bilhões de reais, mais ou menos, de déficit em 2024, mesmo com todas essas arrecadações extraordinárias que eu falei aqui para você, e mesmo com esse valor recorde que foi observado. O governo não consegue pagar as contas, mesmo roubando mais da população. Quanto que falta roubar? Gostaria que o Lula me dissesse, tem que tirar mais quanto da população aqui para conseguir equilibrar as contas. O Haddad, que gosta de falar esses números, né? 2,71 trilhão não tá bom, não tá suficiente, não tá dando conta do recado. Vai tirar mais de onde esse dinheiro? Quem que falta pagar a sua conta nessa história? Porque não é o governo, não é o Estado. Isso aqui não vai vir de uma enxugada na máquina pública, né? Obviamente, nunca se falou disso no governo Lula. Se em algum momento se fala de corte de gastos, é de Bolsa Família, do BPC e de outros benefícios desse tipo, direcionados para pessoas mais pobres, né? Cortar de verdade os gastos, enxugar a máquina pública, isso está totalmente fora do radar, né? E aqui a Receita Federal está trabalhando de forma incansável para melhorar esse resultado do governo, ou seja, piorar a vida de todo mundo. São 101 bilhões de reais retirados por ações do fisco, né? Durante o ano de 2024, dados do próprio Barreirinhas, né? O Robson Barreirinhas, que é o secretário do Tesouro, aliás, secretário da Receita Federal, o cara assume isso aqui com alegria, com um sorriso no rosto, né? Ajudamos o governo a roubar mais o cidadão brasileiro. Sou muito feliz por isso. Basicamente é isso que está sendo dito, né? Nas palavras dele, é justiça fiscal. E olha só, o cara tem coragem de dizer o seguinte, que houve desoneração, olha, desoneração do pequeno contribuinte e de empresários produtivos, né? Pergunta para um pequeno contribuinte aí da sua cidade, talvez você seja, né?
para o empresário da sua cidade se ele acha que ele foi desonerado pelo governo em 2024, se ele acha que ele pagou menos imposto ou mais imposto do que no ano anterior. O cara é realmente um brincalhão. É impressionante isso aqui, né? Então, tem vários valores aqui que representaram um ganho muito grande para a arrecadação do governo. A Receita Federal fez aqui, confessou o crime aqui, ó, mostrou todas as provas nesse sentido, né? Enfim, a arrecadação vai continuar crescendo no governo Lula. Não tem jeito, é um governo que gasta absurdamente mal, muito, e precisa de grana para bancar isso aí, vai tirar do setor produtivo. É sempre assim que funciona com governos de esquerda. Querem gastar uma montanha de dinheiro, não é deles, não tá saindo do bolso deles, então tá sussa, tá de boa, e viram as cargas para a sociedade produtiva, tirando cada vez mais do povo, do empresário, das empresas, do trabalhador, para favorecer todo esse ímpeto gastador do setor político. É o socialismo na prática, né? Tirando de todos, concentrando nas mãos do Estado, e é a forma disfarçada, dissimulada de fazer isso. Mas temos que ficar espertos, é o que está acontecendo. O governo tá cada vez mais nos roubando via impostos. E eu vou deixar recomendado aqui o tal do vídeo em que eu falo sobre o consolidado do impostômetro de 2024, para você ficar com mais raiva ainda desse governo. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito, e até a próxima.